A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite de sábado um projeto de lei para reforçar com 25 bilhões de dólares o serviço postal. A proposta também busca deter as mudanças que, de acordo com democratas, ameaçavam o desenvolvimento das eleições de novembro, para as quais se espera um voto por correio em massa. O projeto foi aprovado por 257 representantes e reprovado por outros 150 em uma Câmara liderada por democratas, mas é esperado que fracasse no Senado, dominado pelo Partido Republicano, cujo líder Mitch McConnell classificou a proposta como truque partidário. Analistas preveem uma importância grande no voto postal nas eleições de novembro devido à pandemia, mas o presidente Donald Trump se opôs à concessão de mais fundos ao prejudicado serviço postal, que iriam ajudar a processar os votos. O presidente, que está atrás do candidato democrata Joe Biden nas pesquisas, vinculou repetidamente, sem evidências, a votação por correio com uma possível fraude eleitoral. Mais de 3 milhões e 500 mil casos confirmados de Covid-19. O número de mortes pela doença ultrapassa 114 mil. E há 100 dias o Brasil não tem um titular no Ministério da Saúde. O segundo país com mais casos e mortes tem o general Eduardo Pazuello no comando da pasta, desde a saída de Nelson Taix, que ficou um mês no cargo e se demitiu por divergências com o presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise. Ele havia substituído Luiz Henrique Mandetta, exonerado por Bolsonaro por defender medidas de quarentena no início da pandemia, adotadas em vários estados e municípios, e por questionar o uso da hidroxicloroquina para tratar a doença. Os estudos sobre o medicamento não indicaram eficácia contra a Covid-19, mas Bolsonaro defendeu o uso para o tratamento desde os primeiros sintomas e alegou ter tomado o remédio durante o período em que esteve infectado com a doença. No começo do mês, o presidente declarou estar com a consciência tranquila em relação ao papel do governo diante da pandemia e disse ter feito o possível e o impossível para conter a propagação da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde avalia que a situação da pandemia se estabilizou no Brasil no mês de agosto, com o declínio de casos da doença em várias partes do país. Na Polónia, um acidente entre um autocarro e uma carrinha matou 9 pessoas e deixou 7 feridas, uma delas em estado grave. Os 9 mortos eram todos passageiros da carrinha, os feridos viajavam no autocarro que transportava 49 pessoas. Segundo as autoridades, as conclusões preliminares indicam que o condutor da carrinha terá perdido o controle do veículo e tentado desviar-se para evitar embater na berma da estrada. A carrinha terá capotado e o tejadilho colidiu com a parte da frente do autocarro. O acidente ocorreu na noite de sábado para domingo, próximo da cidade de Gliwice, na região da Silésia, no sudoeste da Polónia. O governador da Sicília, Nello Musumeci, ordenou a retirada de todos os migrantes da ilha devido a receios relacionados com o alastramento de Covid-19. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o líder siciliano afirma que assinou um decreto que determina o encerramento dos locais de acolhimento de migrantes na ilha. Musumeci acusa as autoridades de Roma de silêncio e indiferença. De momento, encontram-se na ilha menos de 1.200 migrantes. Desde sexta-feira que 337 migrantes foram transferidos de Lampedusa. Entretanto, às primeiras horas da madrugada, 2 embarcações com cerca de 2 dezenas de migrantes tunisinos a bordo chegaram à ilha. Reagindo à ordem dada pelo governador da Sicília, o ministro italiano do Interior afirmou que o decreto assinado não é válido, porque o governador não teria o poder para o fazer. A delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que chegou este sábado à capital do Mali, mostrou otimismo depois do primeiro encontro com a junta que assumiu o poder no país. Goodluck Jonathan, antigo presidente da Nigéria e chefe da delegação, revelou que viu Ibrahim Boubacar Keïta, o presidente deposto com o golpe militar. Muito esperançoso. Sim, nós vimos-lo, ele está muito bem.
Um balanço positivo foi também avançado do lado da junta militar. Segundo o porta-voz da junta, as negociações estão a correr muito bem. A delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental está no Mali para assegurar o regresso imediato da ordem constitucional. As discussões devem continuar até esta segunda-feira. Indignação geral após as inscrições negacionistas descobertas na sexta-feira de manhã na entrada das ruínas da aldeia mártir do Oradour-sur-Glane, na região de Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, em França. As reações vieram de todo o lado, de Emmanuel Macron e Jean Castex, a Marine Le Pen ou à Liga Internacional contra o Racismo e Antissemitismo, e fizeram notícia nos média europeus. As autoridades francesas prometem descobrir e levar perante a justiça os autores da profanação. A aldeia de Oradour-sur-Glane foi dizimada a 10 de junho de 1944 pelas forças nazis que mataram todos os residentes, 642 pessoas, homens, mulheres e crianças, abatidos a tiro e, de seguida, queimados. As ruínas de Oradour-sur-Glane são a memória no tempo do pior que a humanidade tem sido capaz. Uma onda de violência atinge zonas rurais e esquecidas da Colômbia. Nas 2 últimas semanas, o país assistiu a um ressurgimento de massacres que deixaram mais de 30 pessoas mortas. 3 destes massacres aconteceram entre sexta-feira e sábado, no sudoeste do país, onde praticamente não existe a presença do Estado. Ali são os cartéis de droga, o crime organizado e dissidentes da antiga guerrilha que estão no poder. Vamos a criar uma unidade especial. Vamos criar uma unidade especial, uma unidade com características de elite, uma unidade composta pelos nossos melhores homens, nas várias forças, com o objetivo de identificar e capturar aqueles que participaram nestes assassinatos coletivos. O Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país denuncia 33 massacres na Colômbia este ano, menos um dos que foram contabilizados durante 2019. O presidente Ivan Duque visitou os locais onde aconteceram os primeiros massacres e prometeu uma investigação exaustiva, mas muitos colombianos olham com apreensão para as ações do governo. A pandemia de Covid-19 continua a avançar em vários países. É o caso da Índia, onde o número de infectados ultrapassou este domingo a casa dos 3 milhões. É porque mesmo nas áreas em que estamos a retomar o controle, como nas grandes cidades onde tudo começou, as pequenas aldeias e a maior parte do lado oriental da Índia, que não foi afetado no início da pandemia, está agora a ser afetado. Por isso estamos a ver a epidemia a avançar, como uma onda pelo país. As autoridades indianas apenas testam pessoas com sintomas de Covid-19. Tudo sugere que os números divulgados publicamente são inferiores à realidade. Entretanto, na Coreia do Sul, país que já havia conseguido controlar a pandemia, foram anunciados no sábado mais 332 novos casos, um recorde desde o mês de março. A diretora do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças afirma que a pandemia continua a avançar e não apenas na área metropolitana, mas também nas 17 maiores cidades e províncias do país. Por isso mesmo, as autoridades sul-coreanas já lançaram o alerta, dizendo que o país se encontra à beira de uma pandemia. A partir desta segunda-feira, as restrições em vigor na capital, Seul, passam a aplicar-se na totalidade do território nacional. Yulia Navalny, a esposa de Alexei Navalny, e o assistente Leonid Volkov estiveram este domingo no hospital da Charité, em Berlim, onde está internado o dissidente russo. Ambos saíram do hospital sem prestar declarações aos repórteres que se encontravam no local. Navalny chegou este sábado em coma e está a ser submetido a exames de diagnóstico. É convidado da chanceler Angela Merkel e está sob proteção policial, mas foi a ONG Cinema for Peace que fretou o avião medicalizado que o trouxe da Rússia. O fundador, Jacob Izili, diz que esta missão não tem sido um fardo para os contribuintes, porque não se trata de uma fundação, mas sim de indivíduos privados que acham sensato financiá-la.
No início não sabiam quanto ia custar e tiveram surpresas, porque custou muito dinheiro organizar tudo num tão curto prazo. Mas no decurso da missão, várias pessoas apareceram para ajudar. Os apoiantes de Navalny suspeitam que tenha sido envenenado. Os médicos que o assistiram em Omsk negam e falam de um possível distúrbio metabólico. O Hospital de Berlim, por enquanto, ainda não deu qualquer informação. A antiga primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko contraiu Covid-19. O anúncio foi feito pela sua secretária de imprensa através das redes sociais. A representante adiantou que Yulia Tymoshenko se encontra em estado grave, com uma temperatura de 39 graus. De recordar que Yulia Tymoshenko foi primeira-ministra da Ucrânia por 2 vezes durante a presidência de Viktor Yushchenko. Esta semana a Ucrânia registrou também um aumento significativo de infecções por Covid-19. No sábado, os novos casos atingiram 2.328. O número total de infecções é superior a 100.000, havendo a lamentar 2.271 mortos. Esta semana, a Alemanha vai liderar os esforços de mediação entre a Turquia e a Grécia na controversa questão da exploração de gás natural no Mediterrâneo Oriental. O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, visita Atenas e Ankara na terça-feira. Antes, porém, esta segunda-feira, o Parlamento grego discute 2 acordos separados assinados entre a Grécia, a Itália e o Egito, a propósito da definição de fronteiras marítimas. A Turquia, contudo, já submeteu uma nota verbal às Nações Unidas na qual denuncia o acordo entre a Grécia e o Egito como inválido. O escalar de tensões teve início depois da Turquia ter enviado um navio de investigação para águas territoriais que a Grécia reclama como suas. A União Europeia também já reagiu, manifestando total solidariedade para com a Grécia e com Chipre. O comissário para a promoção do modo de vida europeu, Margaritis Chinas, denunciou as violações da lei internacional cometidas pela Turquia, descrevendo-as como provocações. O comissário europeu lançou alerta e afirmou que se a Turquia continuar com a política de aumento de tensões, a União Europeia não hesitaria em ativar outras opções. Entretanto, a França anunciou o envio de vários navios de guerra para apoiar a Grécia, uma situação descrita pelo contra-almirante turco, responsável pela estratégia seguida pelo presidente Erdogan, como potencialmente explosiva. Os contestatários da vitória eleitoral de Lukashenko voltaram este domingo a expressar com convicção nas ruas de Minsk o desejo de mudança. Um mar de gente encheu as artérias da capital bielorrussa e de muitas outras cidades do país, numa manifestação pacífica, mas determinada. Estou chocada com as mentiras e violência que reinam no nosso país. Tenho 3 filhos e 3 netos. Quero que vivam num país livre, que tenham liberdade para expressar as suas opiniões, que tenham boas perspectivas de vida. Na Lituânia, realizou-se uma cadeia humana designada Via da Liberdade, em solidariedade com os bielorrussos. A iniciativa contou com a presença do presidente lituano, Gitanas Nausėda, e dos seus antecessores, Dalia Grybauskaitė e Valdas Adamkus. Na Ucrânia houve também cadeia humana entre a Praça da Independência e a Embaixada da Bielorrússia em Kiev. Alguns participantes nesta marcha gritaram palavras de ordem e queimaram fotografias de Lukashenko. Alexander Lukashenko manteve-se este domingo longe dos olhares públicos. Canais próximos do poder bielorrusso mostraram vídeos seus na plataforma Telegram a passear de helicóptero e a proferir comentários depreciativos sobre os manifestantes, assim como as imagens desta visita a uma fábrica de processamento alimentar no sábado.